Começando, pode anotar, seja muito bem-vindo a esse encontro maravilhoso que a gente adora e que você já sabe que acontece toda quinta-feira às 12h12. Mas olha só, se você não consegue assistir às 12h12, fique em paz, porque fica aqui gravado no canal da Igreja Mananciais, fica lá no Spotify, no canal da Igreja Mananciais, fica também no Deezer, então você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não dá para assistir? Dá só para ouvir. Fica à vontade, só não deixa de estar, ok? Muito bem-vindo mais uma vez. Está começando o Pode Anotar. Pastor Daniel Camilo. Prazer. Pastor Otávio. Pastor Otávio veio de vez. Angra, hein? Caraca, muito bom isso, muito bom. Ó, Tijuca, Angra. Cadê a galera aí, gente? Pastor. A gente adora, a gente gosta dessa interação das pessoas. Meu Deus. Mas olha só, a gente vai conversar hoje sobre o normal e o comum. O que é normal na vida cristã, mas o que tem sido muito comum? Legal, né? Instigante esse tema. Vamos começar? Vamos começar. Então, o que seria normal? Vamos começar falando, né? Sim. O que seria uma vida cristã normal? Sim. Então, eu acredito que nós precisamos começar estabelecendo um padrão bíblico para isso, né? Nós estamos dando continuidade naquilo que Jesus começou, né? Jesus veio à Terra com uma missão, né? E ele voltou aos céus e ele transferiu essa missão para nós, a sua igreja, né? Então, nós estamos com uma responsabilidade, né, de darmos continuidade a essa realidade que Jesus iniciou aqui na Terra. Por isso que, né, no início a igreja foi chamada, os primeiros cristãos foram chamados de pequenos cristos, né? Sim. Porque os cristãos, eles têm um chamado de reproduzir, em primeiro lugar, o caráter de Jesus. Né? As atitudes de Jesus, a maneira de pensar, de agir, de falar de Jesus, a maneira como Jesus se portou, os padrões do reino de Deus, né, inaugurados por Jesus, né, padrões de santidade, Sim. Não só relacionado a padrões exteriores de conduta, mas relacionado também a motivações do coração, pensamentos. Sim, verdade. Né? Então, toda a maneira como Jesus andou aqui na Terra, né, em nível de obediência a Deus, não fazendo a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, em nível de santidade, né, ele falou, eu me santifico por vós, apesar dele já ser santo, mas ele se preocupava em se santificar ainda mais. Sim. Né? Então, todo o padrão de submissão, de obediência, de santidade de Jesus, né, que ele inaugurou aqui, é o que está disponível para nós andarmos. E em consequência disso, né, dessa transformação de caráter, nós expressarmos também a missão que ele começou aqui, de manifestarmos as mesmas obras que ele fez. Sim. Então, o primeiro ponto é o nível de transformação pessoal. E, num segundo momento, fazermos as mesmas coisas que Jesus fez, curando os enfermos, expulsando os demônios, andando debaixo da autoridade do reino de Deus, que está liberado sobre a nossa vida. Amém. Né? Então, eu entendo que a vida cristã normal, e às vezes a gente fala essas coisas como se fosse algo sobrenatural, e nós falamos isso de maneira errada, porque deveria ser o nosso natural. Sim. Natural. Né? Uma pessoa chegar perto da gente, né, dizendo que está com uma enfermidade, o nosso natural seria botar a mão e orar. É verdade. Sim. Se uma pessoa está endemoniada, o nosso natural seria expulsar aquele demônio. Verdade. Né? Se uma pessoa chega com uma dificuldade ou não conhece o Senhor Jesus, nós deveríamos ter um ímpeto inicial de pregar o evangelho para ela e converter essa pessoa que está perto da gente. Né? Então, eu creio que esse deveria ser o nosso normal, né? Que foi inaugurado por Jesus. Né? Esse tema, né, pastor, ele é fundamental, né, que você está falando, porque ele nos convoca mais uma vez a pensarmos nos fundamentos da fé, né? Nos princípios fundamentais da fé. Por isso que é muito importante esse tipo de bate-papo, porque a gente precisa, mais uma vez, trazer para o nosso povo, para os filhos de Deus, uma consciência de que Jesus ele veio realmente estabelecer um reino, um padrão de como se comportar no reino, que ele é o rei, que ele é o cabeça desse reino, né? O exemplo maior desse reino. E como exemplo, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, não com aquele peso, sabe? Aquela coisa assim, sabe, pesada, de praticar mandamentos, sabe aquela coisa que o homem tem, que ele... Religiosidade, né? Que a religião vem, às vezes ele fica com aquela coisa de tipo, tô só fazendo coisas aqui na igreja. Aquela obrigação, aquela obrigatoriedade de cumprir alguns rituais. Sim. E Jesus, na verdade, ele veio para trazer um estilo de vida em que o homem, ele realmente possa ter, no seu dia a dia, ser permeado por
momentos em que ele desfruta. Uau. Ele desfruta da vida dele, ele desfruta das bênçãos de Deus, ele desfruta da relação que ele tem com Deus, Sim. tanto nas suas obrigações, quanto nos seus, né, nos seus benefícios de fazer parte desse reino. Sim. Sim. E o chamado que a gente tem, que o Senhor tem nos dado nesses últimos tempos vamos voltar aos fundamentos da fé. Isso aí. Muito bom. Vamos voltar aos princípios da fé, os princípios imutáveis da nossa fé, Sim. Sim. que realmente vai nos fazer ter uma vida, Sim. a vida cristã normal, como o pastor está dizendo, sabe? Uma vida de manifestação do poder de Deus, Sim. uma vida de serviço ao próximo, Sim. uma vida de devoção a Deus. Sim. Isso é muito necessário para os dias Sim. atuais. E vocês falaram muito bem do que é uma vida cristã normal. Uhum. Mas isso é comum? Assim, é o contrário, né? Hoje isso não tem sido comum na igreja hoje em dia. E é muito porque o ser humano ele está cada vez mais egocêntrico, né? Mais voltado para o humanismo. E o humanismo vai colocar o homem como o centro, né, das Sim. coisas. Então o homem vai se tornando cada vez mais egoísta. E por causa disso, nós estamos vendo um evangelho que tem se voltado para tentar agradar esse homem cada vez mais egoísta, né, pastor? Sim. Eu acho que é justamente essa questão. E quando você tenta adaptar o evangelho às suas próprias vontades, os seus egos, né, isso acaba esvaziando a proposta original, né, de Jesus para nós. Sim. Porque quando você não estabelece como um padrão de santidade aquilo que foi o padrão estabelecido por Jesus, e você começa a adaptar o evangelho ao seu estilo de vida, automaticamente nós vamos perdendo autoridade. Porque quando não há uma busca, né, e um desenvolvimento de um processo de santificação, automaticamente há uma perda de autoridade. Por que hoje, né, o que Jesus realmente deixou para a igreja foi o quê? Andar em autoridade. Sim. É verdade. Autoridade sobre o pecado, autoridade É verdade. sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre o inferno. O que a igreja tem hoje é a autoridade dada por Jesus por conta daquilo que ele conquistou. E por conta de um evangelho que nós temos tentado adaptar ao nosso próprio estilo de vida, sem que haja uma medida de negar-se a si mesmo, sem que haja uma medida, né, de renovação de mente para que realmente eu não venha andar segundo os meus próprios conceitos, mas os conceitos do evangelho. Isso tem feito com que a igreja perdesse esse lugar de autoridade, e sem autoridade ela não consegue cumprir a missão, e ela não consegue andar na plenitude daquilo que Jesus conquistou. Porque Jesus conquistou esse lugar de autoridade para a igreja. Né? Então, hoje nós vemos, né, até mesmo que está sendo pregado muito aí fora, podemos dizer, uma mistura do evangelho. Ele não é um evangelho puro, né, no sentido de... você vê, estão sendo usados termos, né, que, por exemplo, estão no livro lá de Provérbios, né, que Salomão fala, onde as pessoas pegam os princípios de Salomão para aplicar na sua vida pessoal. É verdade. Para elas terem sucesso pessoal, na sua empresa, na sua vida, nos seus relacionamentos. Não que isso seja errado. Mas a verdade é que isso é consequência, deveria ser uma consequência natural de nós estarmos andando na plenitude do chamado que Cristo nos deixou. Só que agora houve uma inversão, né? Então agora a Bíblia ela serve para os meus interesses. Serve a mim, é verdade. Né? Os princípios da palavra não é para transformar o meu interior, é para adequar ao meu estilo de vida para que eu seja bem-sucedido naquilo que eu faço. Misericórdia. Né? E isso isso faz com que a igreja vá perdendo, né, a sua autoridade, vá se distanciando da sua missão original, vá diminuindo padrões de santidade. E isso faz com que nós percamos tudo aquilo que está disponível para nós, e a nossa vida ela vai ficando comum. Hoje, né, eu lembro que antigamente, né, as pessoas passavam na rua e identificavam um crente, né? Tu é crente. Hoje está tudo tão comum, as pessoas nem sabem mais quem é crente e quem não é, híbrido, né? Tá híbrido. Tá meio misturado ali, o negócio tá meio estranho, não há... Né? E a Bíblia o tempo todo ela coloca essa diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Aquele que é puro, aquele que é impuro. É verdade, Existe uma diferença, eu acho que a vida cristã normal é aquela que precisa haver uma clara distinção entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A ponto das pessoas olharem para nós e automaticamente identificar, esse é crente. É verdade. Né? Então, a partir do momento que não há essa clareza, já tem alguma coisa errada. E esse esvaziamento da autoridade da igreja, né, que está muito conectado a
Sim. esse evangelho egocêntrico que as pessoas estão buscando hoje em dia, Sim. né? Isso é uma questão do interior do ser humano, sabe? É. Isso não é novo, né? Nós Aham. vemos isso. Jesus, ele tem um determinado momento que os discípulos começam a disputar ali Uhum. poder entre si, né? Quem tem mais autoridade, quem é o maior, né? Entre eles, né? Sim. E aí Jesus vem para corrigir isso, e aí ele fala, não, lá, né, nos reinos desse mundo, né, os maiores, né, exercem autoridade sobre os menores, mas isso Sim. não será assim entre vocês. Sim. Então, como o pastor está falando sobre reconhecer um filho de Deus, reconhecer um crente, né, vamos dizer assim, ele é reconhecido pelos atos de serviço que Sim. ele faz ao próximo. Uhum. E o cristianismo, ele sempre foi identificado assim, desde o Senhor Jesus, porque verdade. todo mundo sabia quem ele era. Sim. Porque todo mundo sabia quem verdade. Jesus era. Que a fama dele corria por quê? Porque ele estava sempre servindo as pessoas. É verdade. Ele estava sempre curando, ele estava sempre pregando, ele estava sempre anunciando as boas novas. Os discípulos, os apóstolos, foram a mesma coisa. E eles deram a vida por isso, para um evangelho que o objetivo desse evangelho era transformar a vida daquele que estava totalmente Sim. perdido. Sim. E a gente... O grande motivo da falta de poder, de autoridade, de notoriedade até nos filhos de Deus hoje em dia, está nesse evangelho Sim. do egocentrismo. Sim. Sim, Porque verdade. quando a gente volta para o nosso interior, né? Para que manifestação de poder? Para que a transformação para que transformar o Porque caráter? não tem uma missão, não tem um propósito Não tem um claro. Para propósito, que eu não tem preciso missão. disso, né? Não precisa. Exatamente. E aí o evangelho nos dias de hoje tem ficado um pouco híbrido, como você mesmo falou, Ângelo. As Exatamente. pessoas estão assim, não, eu até vou à igreja, Sim. né? É comum ir à igreja, Sim. mas não é incomum, né? Não deveria ser incomum a manifestação do poder de Deus. É verdade. Exatamente. Não tinha que ser raro, escasso. Não tinha que ser raro. Não tinha As que ser só dentro da profecias não tinham que ser igreja. raras, não tinha que ser só dentro da igreja. Essa consciência de você Sim. estar ali na rua, Sim. você estar no seu trabalho, você estar em todo lugar, você ser identificado como filho de Deus, essa manifestação do poder de Deus, seja através de manifestações poderosas ou até da pregação da palavra, Sim. ela só será feita e exercida por alguém que naquele ambiente está pensando no próximo. É verdade. Uau, maravilha. Vocês conseguem, assim, pensar onde é que as pessoas têm visto como normal, dentro da igreja, o que elas têm visto como normal, mas que é totalmente diferente do padrão de Deus? Eu acredito, Ângela, que é muito perigoso a gente tornar comum coisas santas, né? Eu lembrei até de Pedro, né? Quando ele tem aquela visão lá do lençol que vem do céu, Sim. né? E ele tinha uma visão, né, diferente da visão diferente da maneira como Deus via, né? Ele considerou impuro algo que Deus não considerava impuro, Deus considerava puro. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é muito perigoso nós tornarmos comum algo que para Deus tem um excessivo valor e algo tão santo, tão de tanto valor, né? Então eu acho que falta um pouco dessa consciência nas pessoas de como nós não podemos tratar coisas santas, coisas valorosas, coisas celestiais Sim. de maneira comum e natural, né? E eu acho que isso começa, em primeiro lugar, por essa, né? E existe uma pregação hoje, né, na internet e tudo mais, que onde está sendo colocado na cabeça das pessoas que não é necessário mais pagar preço. É verdade. Você não precisa mais pagar preço para nada, Jesus te aceita do jeito que você é, né? Você pode continuar vivendo da mesma maneira durante anos, que nada vai acontecer, como se não houvessem consequências de um estilo de vida comum em relação a algo que é muito valioso, né? Então, as pessoas elas deveriam estar se preocupando em realmente pagar um preço, porque o evangelho é isso. Jesus falou, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, eu vejo que existe hoje uma diminuição dos padrões, né, de santidade daquilo que Deus determinou e que tem feito com que as pessoas andem nesse lugar comum. Só que o mais perigoso é achando que que tá tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Verdade. Né? Então, a gente começa a se relacionar com Deus e com as coisas santas de uma maneira
comum. Sim. Então, Igual quando as pessoas falam assim, é só um pastor falando, é só um homem ali em Exatamente. cima falando, né? Vocês veem muito disso? Não, eu até lembrei, né, quando a gente estava conversando, de uma imagem, né, que não sai da minha cabeça quando eu era pequeno, né? Porque antigamente na igreja, eu estou na igreja desde que eu nasci, o temor em relação à figura do pastor era É verdade. algo, Todo mundo fala isso. era algo diferenciado, incrível. E eu lembro que eu estava num culto, né, de domingo com meu primo sentado num banco bem no corredor. Quando meu pastor passou, eu comentei, a gente ficou todo arrepiado. Eu comentei com meu primo, caramba, o meu pastor passou aqui do lado, você viu? Ele passou aqui colado na gente. Porque a visão que a gente tinha do nosso pastor, Um homem de Deus. um homem de Deus, um homem ungido, cheio do Sim. poder de Deus, que é a voz de Deus para nós. Uhum. E você vê que as pessoas foram tornando, né, o ambiente da igreja tão comum com o passar dos anos, como se a igreja fosse apenas mais um lugar, como ela vai para academia, eu vou para a igreja. É um acessório, né? Algo que faz parte da vida dela, mas não é a vida dela. Exatamente. Porque a igreja não faz parte da nossa vida, ela é a nossa vida. A nossa vida depende, é tudo que nós temos, é tudo que somos. Sim. E aí, porque essa visão em relação àquilo que é tão santo, que é a Assembleia dos Santos, que a Bíblia fala, que é algo tão santo, se transformou em talvez algo tão comum, Sim. que aí as pessoas olham o pastor e a figura do pastor não é mais o homem de Deus, mas Verdade. Só mais uma é um pessoa homem, ali, é a opinião dele. É a opinião dele. Ele é o que ele acha, mas também não é bem assim. Mas também ele é homem. Sim. Mas também não sei o que lá. Como assim? Eu fico com o coração apertado quando eu vejo gente levantando no meio de uma aula. Sim. Eu lembro logo na TE que a gente nem ia no banheiro. Nem respirar. Não respirava. Mas quando não as respirava. pessoas A gente não sentava torto. Mas era muita fome, Sabe essa coisa de muita sentar sede. aqui assim? Sim. De jeito nenhum aqui, ó. E muita reverência pelo aquilo que o homem de Deus está trazendo. Exatamente, Tá pelo amor de Deus. Eu tava comentando isso, né, com o pastor também, porque às vezes ali a gente está trabalhando, né, organizando o culto, né, pastor auxiliar já há um bom tempo lá em Santa Cruz, na Manassés Santa Cruz, e sempre fico observando ali as pessoas, o louvor já começou, o culto já começou, né, simplesmente o louvor tá... Exatamente. O louvor começou. Sim. Não, o culto a Deus já começou. Aquilo ali, você está dizendo que Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Sim. É o que você tem de mais valioso. E aquele dia que você combinou com ele de se unir aos seus irmãos para celebrá-lo, você chega atrasado. Você fica andando pelo meio quando os outros irmãos já estão, sabe, ali louvando. Então, eu estava pensando sobre isso, né? Uma questão da nossa sociedade mesmo, Ângela. E a gente precisa combater isso com o que é sólido. Porque de uns 2 séculos para cá, né, com o conceito de materialismo histórico, de você, né, tem uma frase muito famosa, né, desses cientistas, desses sociólogos, que eles falam que tudo que é sólido vai desaparecer no ar. E eles têm uma visão de transferir isso para a sociedade, de que as coisas não são mais tão sólidas. Elas são fluidas. Elas são fluidas. São modificáveis. Então, quando a gente fala sobre uma falta de visão sobre a autoridade de um pastor, por exemplo, é esse veneno que foi colocado na sociedade de que daquela não tem tanta importância assim. A igreja não tem tanta importância assim. Os princípios não têm tanta importância assim, porque tudo é muito fluido. Sim. E nós precisamos voltar para as bases que são sólidas, Sim. porque é aí que o evangelho faz o efeito na vida da pessoa. Sim. Quando ela começa a reconhecer a autoridade de um homem de Deus, que foi dada pelo próprio Deus. Quando ela reconhece a autoridade da igreja, a seriedade das coisas que estão girando em torno do culto. Sabe? Isso sempre foi muito importante para o Senhor Jesus, sempre foi muito importante para os discípulos, para os apóstolos, e deve ser importante para nós também. Sabe? Jesus falou, não dá coisas santas aos cães, né? Exatamente. Sabe? É você tratar de maneira santa aquilo que é santo. O pastor Daniel falou perfeito. Tratar de maneira santa aquilo que é santo, não profanar as coisas de Deus. Por quê? É justamente por causa desse conceito meio... Tá tudo bem. É um relativismo, né? Relativiza tudo, vai ficando comum uma vida vazia de Deus, vazia do Espírito Santo. Quando você vazia dos relativiza, né, princípios, verdades fundamentais da palavra,
você esvazia o poder que ela tem sobre a sua própria vida. Porque quando você torna comum algo que não deveria ser, você mesmo não experimenta do poder daquilo que pode exercer sobre a sua vida. Porque a forma comum como você trata é a maneira comum que você vai experimentar também. Uau. Tá entendendo? Então, as pessoas elas querem experimentar coisas incríveis em Deus, mas tratando comum coisas que não deveriam ser tratadas de maneira comum. Sim. Né? Então, por exemplo, uma outra questão que hoje em dia as pessoas têm tratado de maneira tão comum, que é a própria comunhão dos santos. Sim. Porque você vê que a igreja primitiva, ela tinha ela tinha essa importância em relação esse valor, né? É verdade. como valor a comunhão dos santos. A Bíblia fala que eles tinham singeleza de coração no partir do pão, Sim. né? Nas comunhões de casa em casa. E hoje, as pessoas, por conta desse relativismo, elas não estão dando tanto valor assim à comunhão. Ah, eu vou na igreja quando eu quiser. Ah, mas eu posso ouvir essa palavra pelo YouTube que tá tudo bem. Sim. Ah, mas hoje eu tô cansado. Ah, mas é isso e é aquilo. Então, na verdade, não é dado tanto valor assim mais a importância de você estar junto com os irmãos. Sim. Por isso que hoje existe uma estatística que mostra que do total de cristãos, nós podemos dizer assim, metade está na igreja, metade são os desigrejados. E já tem até um paradoxo aí que tem a igreja dos desigrejados. Como é que você vai ter a igreja dos desigrejados, né? Mas porque esse conceito tem sido difundido, né? E quando você vê que em Hebreus a Bíblia fala o quê? Que nós não devemos nos afastar da comunhão, da igreja, da assembleia, como é costume de alguns. Ou seja, esses princípios já estavam sendo questionados lá naquela época. Sim. E se a pessoa não dá valor a isso e não enxerga a comunhão dos irmãos como algo, né, que não é comum, ela também não recebe daquilo que o corpo pode oferecer para ela. Sim. Porque a verdade para nós experimentarmos algo sobrenatural de uma vida cristã normal, nós precisamos estar em comunhão com os irmãos que têm diferentes dons. É verdade. Você falou sobre os princípios, né, da palavra, mas a Bíblia fala sobre o princípio, por exemplo, da imposição de mãos. Sim. Paulo fala dos princípios da fé, de batismos, imposição de mãos, né, de arrependimento de pecados. Se você não está em comunhão com a igreja, você não recebe, através da imposição das mãos do pastor e dos profetas, os dons Experimenta dessa porção da igreja. e da capacitação necessária para você ter uma vida cristã normal, que deveria ser, né? Sim. Uma vida cristã em autoridade, em poder, em frutos. Porque você não recebe da fonte. Ah, mas Deus eu sou igreja, pastor, eu já tenho. Não, Deus estabeleceu a igreja. O corpo, né? O corpo. Ele distribuiu dons para cada um. Não existe eu sou a igreja, né? Não existe eu tenho tudo. Não existe super-homens, né? Existe o poder que é manifesto na igreja. Se nós não estamos conectados na realidade do corpo, recebendo dessa mesma realidade, juntos, uns com os outros, com os irmãos, vivendo a realidade da igreja juntos, nós também não conseguimos cumprir nossa missão. Sim. Nós também não conseguimos romper com os nossos pecados, não conseguimos fluir nos dons, fluir em poder e manifestação de autoridade. Né? Por quê? Porque estamos tratando coisas que são tão santas de maneira comum. Sim. Agora, já que a gente está vendo que a gente lá em cima, lá no começo, a gente entendeu como seria uma vida normal cristã. Sim. E a gente está vendo que o que é comum, de fato, tem sido profanação, tem sido não andar em santidade, tem sido andar em desobediência, não congregar, não se reunir com os irmãos, não ter essa comunhão. E para quem quer quebrar com isso tudo, o que ela precisa fazer? Já entendi que eu não estou vivendo uma vida que é o normal de Deus. Para Deus. Minha vida não tem poder, minha vida não tem manifestação de dons, minha vida não tem caráter transformado e a minha pregação não tem poder também, porque eu não deixo agir em mim, então não vai agir através de mim. Como é que eu quebro esse ritmo? Mais uma vez, né? A gente precisa apelar para que voltemos aos princípios. Voltemos a práticas, né? Eu gosto muito daquele texto de quando o apóstolo João escreve, né? A epístola lá do Apocalipse. E aí uma das igrejas, o Senhor fala, eu tenho contra vocês, porém, que abandonaram o seu primeiro amor. Sim. As pessoas estão abandonando as práticas fundamentais da fé. E por que elas estão abandonando e trocando isso por outras atividades que estão muito mais conectadas com o próprio interesse dele, né, com a satisfação do eu dele, que eles estão ficando cada vez mais vazios dessa vida de Deus, né? Eu acredito, pastor, o seguinte, que com o passar do tempo, né, e
E nós recebemos tantas palavras poderosas, né, que vem do pastor Ricardo, que nos confronta, né? A cada culto é um confronto, é uma palavra que vem para nos impulsionar a vivermos algo novo, né? O tempo todo nós somos impulsionados a isso. E com o passar do tempo, nós vemos que a própria pessoa, né, por conta da ausência de frutos de transformação e a ausência de frutos de andar num lugar de poder, de autoridade, ela mesma se frustra. Sim. E ela mesma chega à conclusão de que ela não está vivendo, né, tudo aquilo que está disponível da parte de Deus, e às vezes vendo outras pessoas avançarem, outras pessoas responderem, e ela, né, fica ali estagnada, muitas vezes por muitos anos, sem experimentar, né, e ela acaba se frustrando. Então eu creio que, em primeiro lugar, né, algo que precisa ser gerado na vida das pessoas é esse lugar de indignação em relação à sua condição, né? Porque diante de tudo que está disponível para nós vivermos, segundo a palavra de Deus, nós não podemos nos conformar com uma medida menor daquilo que está disponível. Precisa haver um lugar de indignação, falando, eu quero viver essa realidade. Porque, quer ver uma coisa, né? Muitas vezes a gente sai de um culto, nosso coração está queimando. Mas a gente vai para o nosso dia a dia, para a nossa semana, e muitas vezes nós perdemos tudo aquilo que foi falado no culto. Por que nós não pegamos tudo isso que nosso coração está inflamado, está ardendo, e nós não desenvolvemos isso durante a semana? Por que a gente não permite, né, que o Espírito Santo venha nos aquecer ainda mais e nós rompermos nesse lugar? Né? Então, eu acho que é fundamental indignação, é fundamental uma busca por um avivamento pessoal. Né? Um quebrantamento. Quebrantamento, às vezes as pessoas falam muito de avivamento. O avivamento coletivo, ele é resultado de um avivamento pessoal. E o avivamento pessoal é uma questão de escolha, de decisão. O que me impede de amanhã eu começar, né, algo diferente na minha vida? Começa a ler a Bíblia. Começa a se encher do Espírito Santo. Começa a orar. Coloca um louvor. Começa a orar em línguas. Sabe? Faz algo diferente que vai ativar seu espírito para que você realmente tenha a força necessária. Eu vejo muitos cristãos fracos. Sabe, Ângela? Fraqueza espiritual, muitos cristãos andando em fraqueza espiritual porque não estão se alimentando da palavra, porque não estão orando, porque não estão buscando. Porque não estão voltando aos Porque não princípios. estão se voltando, porque estão se acostumando com algo comum, né, de uma vida cristã comum, e isso traz fraqueza. E aí a pessoa ela se depara com essa realidade e ela não consegue nem ter forças para reagir. Né? Então eu creio que está disponível para nós esse lugar onde, né, através do quebrantamento, dessa busca, vivermos essa novidade de vida. Eu gosto, pastor, quando lá em Hebreus fala, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E nós temos visto aqui nesses últimos meses, né? Nossos pastores trazendo até palavras bem, falando sobre pecado, sobre arrependimento. E muitas vezes, algumas pessoas reagem, sabe, com relação a isso, quando elas deveriam ser gratas a Deus por estarem mais uma vez sendo corrigidas para esse lugar. Sabe, quando, volto a dizer, citar lá o apóstolo João nas epístolas dele, para cada uma das igrejas, sempre tinha uma correção. É verdade. O Senhor está sempre querendo corrigir a nossa rota, Ele está sempre querendo nos colocar o maravilhoso, sabe, da nossa vida como filho de Deus, é termos um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que Ele vai nos dando mais uma vez a chance de nós voltarmos para aquilo que é a essência e que não é difícil. Né? A Bíblia fala que os mandamentos dele não são penosos, sabe? Não é difícil, não é inacessível, não está restrito a uma classe, não é só para os doutores, não é só para os estudiosos, sabe? O que é maravilhoso no Evangelho é que os princípios são simples, eles são santos, são seríssimos, mas eles não são complicados. Se arrepender de um pecado não é complicado. Liberar perdão não é complicado. Orar não é complicado. Jejuar, sabe? Praticar as disciplinas espirituais não é complicado. Pode não ser fácil para nossa carne. Mas não é complicado. Você precisa fazer uma série de tarefas para poder descobrir. Né? É aquela história de Marta e Maria, né? Marta está lá fazendo um monte de coisa e Jesus está falando. É tão mais simples. É verdade. É tão simples. É só você sentar aqui e escolher ficar comigo, que
aquilo que você almeja, você anseia e você sonha como filho de Deus, porque eu creio que todo mundo que está aqui, né, assistindo esse podcast quer ser de Deus. Sim. Quer ter um coração cheio da vida de Deus. E a sua pergunta é essa, como romper com isso? Voltando para os princípios, é o que o pastor Daniel está falando, sabe? Sim. Voltando para os princípios básicos da fé, de devoção, de amor, de oração, de comunhão, Sim. de submissão, sabe? Sim. De humildade, de reconhecimento. Isso não pode faltar no meio da igreja. Não pode ser comum, não deveria ser comum no meio da igreja as dissensões, fofocas, sabe? Não deveria ser comum. Verdade. O que deveria ser comum era os irmãos andando em humildade, andando em realidade, andando em serviço um ao outro, torcendo e se alegrando com as vitórias dos irmãos, sabe? Olha que comunidade maravilhosa a gente vai ter se nós andarmos como o Senhor Jesus andou, sempre pensando no melhor para o próximo, sabe? É verdade. Muito obrigada, pastores. Quer falar mais uma coisa, pastor? Eu acho que a gente terminar realmente encorajando os irmãos nesse lugar, né? Eu acho que esse é um tema muito, muito sério, porque é uma característica do fim dos tempos, né? Jesus falou que as pessoas estariam assim na sua volta, né? Comendo, bebendo, dando-se em casamento, se preocupando apenas com as coisas naturais, né? Tornando as coisas santas comuns. Então isso é uma característica desse tempo. Eu acho que esse podcast ele vem para trazer um despertamento para nós, para que nós venhamos a romper. Eu acho que o romper também é essa questão de você ter consciência do tempo que nós estamos vivendo. É isso. Para que nós não venhamos nos conformar com essa era, entendendo que Jesus está voltando, entendendo que, né, esse mundo já está condenado. E o que nos resta fazer, o que me veio agora é aquele texto, né, do profeta que fala que nós devemos buscar enquanto há tempo. Amém. Que nós venhamos a buscar a Deus. Então eu queria deixar essa palavra de encorajamento final, Ângela, que nós venhamos a buscar a Deus enquanto é dia. Sabe, que nós venhamos a nos indignar a cada dia e falar, Senhor, o Senhor está voltando, esse mundo já está condenado. Que nós possamos realmente desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo a cada dia, entendendo que o tempo está curto, entendendo que nós já temos pouco tempo, aquela frase do pastor Ricardo, né? Quantos anos você tem? Quantos anos nós ainda temos? Isso não sai da minha cabeça. E eu só penso isso. Eu tenho 40 anos e eu tenho quantos anos para fazer a obra de Deus? Esse senso de urgência vem a nos levar a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo ainda mais profundo, tratar as coisas de Deus de uma maneira diferente e que possamos experimentar coisas novas. Então, esse encorajamento que nós queremos deixar para os irmãos. Amém. Muito obrigada, pastor. Obrigado a vocês. Só para te lembrar, a igreja está aqui para te ajudar. Amém. Não é à toa que a gente tem aulas, tem cursos, tem a sala de oração, tem as pregações, tem a sala de oração com diversos momentos de devocional, de louvor, de adoração, de intercessão. Isso tudo realmente para te ajudar a ser anormal diante do mundo. Até porque o Senhor realmente te chamou como povo peculiar dele para ser louco, vai ser loucura para eles. Então, se você está sendo chamado de normal, acorda, que ainda dá tempo. E é muito bom ser louco, né, pastor? Muito verdade. A verdade é bom demais. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. A gente se vê semana que vem. Obrigada, pastor. Obrigado. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem.